Então vamos começar pela operação matemática mais básica que nós conhecemos, que é o quê? A adição. Então nesse caso eu vou dar nome para a função de adicione, usando um imperativo, certo? Porque nós estamos mandando o nosso programa fazer essa ação. Vai não ser adicionar, né? O nome da nossa função é adicione. Então nossa função de adicione, né, no caso, vai receber o quê? Dois parâmetros, x e y. Né? Então, o nosso resultado vai ser basicamente x mais y. Muito simples, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a declaração da nossa constante, onde nós estamos dando esse nome add, e estamos atribuindo, então, um igual, sempre quando você vê um igual no JavaScript, você está atribuindo um valor que vem do lado direito para esse nome no lado esquerdo. Então, estou atribuindo uma função que vai retornar, que tem dois parâmetros, e retorna a soma dos dois nesse nosso nome para o add. Tá? Então, para nós executarmos uma função no JavaScript, é bem simples. Eu só preciso passar aqui. Ó. Então, nós vamos adicionar 2 e 5, 7. Ora, muito simples, né? Não tem erro. Porém, e se eu lhe falar que nós podemos escrever qualquer outra operação matemática utilizando apenas adição e sinais negativos? Por quê? Vamos aqui então criar uma função, que é o subtract, né? Então, subtrair, onde eu vou fazer o quê? Eu vou receber dois parâmetros, tá? Ó. E eu vou retornar então ó, no tempo x menos y, tá certo? Então, se eu chamar a função subtract, passando aqui para nós 5, 2, então nós temos 3, tá certo? Só que o que significa esse menos y? Na verdade, nós podemos escrever esse mesmo subtract dessa seguinte forma, mais menos y. Como se o menos y fosse, então, o nosso inverso do y. Né? Então, do positivo vai para o negativo, tá certo? Então, como que nós podemos escrever a função subtract utilizando apenas essa soma? Para isso, eu quero que você crie, então, comigo, uma função que vai inverter o sinal do número a ser passado. Tá? Então, a gente pode chamar ela de deny, de negar esse valor, ou inverso. Então, vamos fazer assim, ó, uma função chamada inverso, né, de inverter. Vamos pegar aqui, passar apenas um parâmetro, que é o x, e eu vou retornar o quê? Para eu inverter o valor, o sinal de um número na matemática, o que eu preciso fazer? Multiplicar esse número, então multiplicação esse asterisco, por menos 1. Ok? Então, multiplicação por menos 1 sempre irá inverter um sinal. Então, olha só comigo. Inverse 2, menos 2, menos 2, 2. Viu o que faço? Então, agora, nós vamos criar aquela nossa função. Lembrando que nós temos a função sum. Ó, add, desculpa. Nossa função add, tá certo? E nós temos a função subtract. Então, como nós já temos a função subtract, e é uma constante, a gente não pode redeclará-la. Então, vamos criar uma outra funçãozinha aqui, ó, um underline, só para ficar diferente, o subtract, que para o que? Receberá os mesmos parâmetros, x e y, tá? Veja que eu dou esse espaço sempre nos parâmetros, dentro dos parênteses, para que o nosso código fique mais legível, ok? E se você for utilizar o Visual Studio como editor de código, nós temos um plugin já que autoformata o seu código para esse padrão que eu utilizo, tá bom? Então, mais futuramente irei mostrar aí. Então, no nosso subtract, o que nós temos que fazer? Então, nós temos que fazer o x mais chamando o quê? Aquela nossa função inversa, ó, tá vendo? Porque ela que vai inverter o sinal, ela que vai fazer a multiplicação por menos 1. E nessa função inversa eu faço o y, olha só, tá certo? Então vamos executar aqui esse nosso subtract, tá certo? Usando aqui, ó, 5 e 2. Então vou usar a função underline subtract. E agora, olha lá, nós temos o 3 utilizando uma soma, mas ainda nós não estamos utilizando a função add. Então vamos recriar essa função subtract, mais um underline ali, tá? Depois
quando nós formos para o código, a gente pode subscrever os nomes, tudo bem? Então aqui, ó, em vez de nós utilizarmos esse mais, que é o nosso operador da soma, nós iremos chamar a função add diretamente aqui, ó. Tá vendo? Por que nós iremos fazer isso? Olha só. Então vou chamar a função aqui novamente, tá bom? E pronto, o nosso resultado é o mesmo. Por que nós fizemos desta forma, chamando duas funções, em vez de utilizar só os operadores? Primeiramente porque eu quero mostrar para você que qualquer outra operação a gente vai poder utilizar apenas essas duas, que é a da soma e da inversão do sinal, tá certo? E o que nós podemos fazer, tirar informação com isso? Aqui no JavaScript, olha só, nós podemos criar uma função que pode retornar outra função, ou resultado, nesse caso está retornando o resultado da função add, na verdade, tá certo? E essa própria função add, ela também executa uma outra função aqui na hora de passar o valor do parâmetro, tá certo? Então, quando ela for executar a função add, vai pegar o valor de x e vai pegar o que? O resultado dessa execução da função inverse, passando o valor de y, para sim depois passar o valor do resultado como parâmetro para a função add, tá? E isso é muitíssimo importante quando nós trabalhamos com programação funcional, tudo bem?